galerinha que assiste esse meu canal maravilhoso, tudo bem com vocês? Eu espero e desejo muito que sim. Eu sou a Jaque, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Bom, pessoal, eu vou trazer aqui para vocês um pouquinho, para vocês entenderem um pouquinho da minha história até o momento de hoje, para vocês entender os meus vlogs que vão ser feitos daqui para frente. Então, para vocês entrarem na história e na minha vida real, eu quero contar aqui para vocês um pouquinho como eu conheci o meu esposo. A gente se conheceu na igreja, nós somos evangélicos. A gente se conheceu na igreja através do meu cunhado. Eu nasci aqui na cidade de Mafra, Santa Catarina. Assim, a gente acabou em 2001. A gente foi embora para São Bento. Fiquemos lá 5 meses, acho que. E voltamos para a cidade de Mafra e fomos morar de aluguel, porque daí a nossa casa, os meus pais alugaram, né? Quando nós voltamos, a gente não quis tirar os inquilinos e acabamos alugando uma casa. Nesse tempo, em 2001, 2002, a gente conheceu o meu cunhado. E foi através dele que eu cheguei a conhecer o meu marido. A gente foi na igreja deles, na igreja onde congregava o meu marido. E 2006 que a gente começou a ir lá. Em 2007, 2008, o pai dele sempre convidava, porque eu e minha irmã sempre cantamos junto. E eles começaram a convidar nós para ir cantar na igreja deles. O pai dele sempre que fazia campanhas, a festividade na igreja, ele sempre estava convidando a gente para ir cantar. Então, ali a gente foi conhecendo mais a família dele. Só que assim, eu não sentia nada, via ele como um irmão da igreja, tinha ele como um amigo e nunca me interessei por ele. Nunca tinha uma intenção a mais. Sempre via como um irmão da igreja. E foi passando, o tempo foi passando. Em 2012, a gente fez um trabalho na nossa igreja, que ele era de uma igreja e eu era de outra. É evangélico, porém de outra denominação. E a gente fez uma campanha na nossa igreja, uma festividade, e convidou a igreja dele para todos estarem ali. E nesse dia ele veio. Sempre gostei da música, sempre gostei de ouvir as pessoas tocarem, porque eu toco, então isso me cativa muito quando uma pessoa tá tocando. E na época ele tocava viola, era uma coisa que era difícil ver alguém tocando viola, e aquilo me chamou tanto atenção de ver ele tocando viola, que ele recentemente tinha aprendido a tocar viola. E eu me interessei e comecei a sentir algo diferente. E assim, eu orei, pedi a Deus que o Senhor me concedesse um esposo que fosse para me amar, para me cuidar, um esposo que tivesse sempre junto comigo, que me ajudasse, né, e que fosse uma pessoa para a vida toda. Uma pessoa que, enfim, fosse uma pessoa enviada por Deus na minha vida. Eu jamais imaginava que seria ele, porque eu não sentia nada por ele. Então, ele começou a conversar comigo. Daquele dia a gente começou a tocar junto e, claro, assim, não imaginava. Mas, tipo, começamos a se aproximar mais daquele dia, na festividade da igreja que teve ali na nossa igreja, que é a igreja que o meu pai tá cuidando. Então, a gente começou a conversar naquele dia e começar a tocar junto, né, nesse dia. Aí foram embora, terminou a festividade da igreja, eles foram embora.
Isso era num domingo. Dia 10, se eu não me engano, é dia 10 de novembro. Numa terça-feira, isso era no domingo, na terça-feira ele me mandou uma solicitação de amizade no Facebook. E eu aceitei e mandei um oi. Aí a gente começou a conversar, e já trocamos número de telefone e ali começamos a conversar por mensagem. E foi indo e a gente se deu bem, a gente viu que Deus estava trabalhando ali. A gente começou a se conversar, assim, a gente teve dois encontros nesse tempo. A gente se encontrou 2 vezes para conversar assim mais de perto, né, para nós conversar. E eu falei para ele que ele deveria vir pedir pro pai para nós começarmos a namorar, porque assim não dava, né? Porque eu nunca a gente namorar escondido não era o certo. Aí no dia 3 de dezembro ele foi e pediu pro meu pai para nós namorarmos. O pai aceitou tudo, né? E dali em diante começamos a namorar. E foi indo, foi tudo se encaixando, a gente começou a nos entender melhor, a gente já tinha um amor um pelo outro e a nossa intenção era casar. No dia 29, a gente começou a namorar dia 3 de dezembro de 2012, no dia 29 de dezembro de 2013 a gente noivou. Ali a gente já foi em busca de construir a casa, né? Achar um lugar para que nós comprar um terreno para nós construirmos uma casa. Porém a gente lutou, correu, a gente queria fazer um financiamento, né? A gente não tinha nada e a gente queria casar, e para casar você precisa ter alguma coisa, morar com o pai e a mãe não dá certo, a gente jamais queria isso. E o pai sempre dizia, meu pai sempre foi uma pessoa assim que ele era muito rígido, queria as coisas tudo certo. E a gente foi criada assim, então sem muita enrolação. Que namoro de pessoas, namoro de crente é pouco tempo. Se você quer namorar, você vai namorar, não é enrolação, é namorar para casar. Então, esse tempo nós já tinha 1 ano de namoro, a gente noivou. E ali foi e a gente correndo atrás de um terreno, que o financiamento tinha dado certo o financiamento, mas porém não apareciam os terrenos. E nós à procura, a gente estava em oração pedindo a Deus um lugar para nós conseguir fazer a nossa casa. Nada aparecia e aquilo foi preocupando, o tempo foi passando. Tinha um amigo do meu pai, que também era da igreja, né? Uma pessoa que muitos anos, mais de 20 e poucos anos, que era conhecido do pai e sempre estava junto com nós ali. Ele morava em Curitiba, veio morar aqui para Mafra. E ele tinha um terreno com espaço grande. A casa dele era bem pros fundos do terreno e ele dizia sempre para mim, vai e construa no mesmo terreno nosso, constrói a casa de vocês, assim tem vocês para ajudar a cuidar, porque eles eram um casal assim mais idoso. E eu sempre fui uma pessoa de confiança nossa. E a gente não queria, a gente queria um lugar só, um cantinho para nós construir a casa, um terreno só nosso, para nós morarmos. Enfim, a gente lutou, nada deu certo. Em últimos casos, a gente foi e construiu nossa casa no terreno desse senhor. Esse senhor, quando veio de Curitiba para morar aqui na cidade de Mafra, aqui com nós, porque ele queria uma pessoa que cuidasse deles. E ele confiava, ele tinha o meu pai e minha mãe como os filhos para eles, porque meu pai e minha mãe sempre fizeram tudo o melhor por eles. Eles fizeram para eles muito mais do que fizeram para os pais deles. Então tinha uma intimidade assim de pai para filho e de filho para pai. Insistiu para que meu pai para que meu pai assinasse como a escritura do terreno para ele. Insistiu muito, muito.
o meu pai aceitou de pôr o terreno no nome do meu pai, né, no caso. E tá, meu pai assinou lá e ficou, o terreno tava no nome do meu pai. Só que o terreno era desse senhor. E a gente tava cuidando dele, meu pai e minha mãe sempre atendendo deles, 24 horas atendendo deles, né, por necessidades, eram pessoas já idosas, e correndo por eles, indo em médicos, a gente saía viajar, levava eles, então era como meu avô para mim e pai, como os pais pros meus pais. A gente buscou Deus e a única solução foi nós fazer a nossa casa no terreno desse senhor. Conseguimos fazer um construcard. Na época eu trabalhava fora, meu marido também trabalhava, meu marido trabalhava no quartel. E eu trabalhava numa fábrica de móveis e todo o dinheirinho que a gente recebia, a gente pegava e eu tava guardando, sempre tive uma reserva guardada desde o tempo que eu comecei a trabalhar. Eu tinha guardado um dinheiro para fazer a festa do casamento. E o meu marido fez esse construcard para construir a casa. E, enfim, deu tudo certo. A gente construiu. Então, eu tinha momentos que eu tava trabalhando ali, investia na casa também, porque no construcard a gente só conseguiu 16 mil na época. Deu que a gente conseguiu construir, deu tudo certo. Construímos ali no terreno desse senhor. O terreno estava no nome do meu pai. Por isso a gente construiu, porque estava no nome do meu pai, né? Enfim, a gente construiu a nossa casa. Em 2014, no dia 27 de setembro de 2014, a gente casou. Casou e foi morar na nossa casa. Ali começou os momentos de luta para nossa vida, porque esse senhor se revoltou-se em 2015, se eu não me engano foi em 2015, ele se revoltou-se porque ele queria fazer as coisas do jeito dele, sabe, é uma pessoa idosa sempre, e meu pai tava de papel assinado que ele era o responsável, daí por esse senhor ele começou a se rebelar, começou a se revoltar contra nós, porque em todo lugar ele queria estar indo, queria fazer as coisas do jeito dele, começou a buscar intrigas, assim, começou assim, do nada, ele começou a se revoltar contra nós e fazer coisas assim, sabe, pra gente começar a brigar. E nós sempre procurando levar as coisas e maneirando, tentar conversando com ele, porque a gente queria muito bem ele e ainda quer muito bem essa pessoa. Ele se revoltou-se com nós e fugiu do meu pai, foi lá pra Curitiba, foi com umas pessoas estranhas, começou a inventar um monte de coisa do meu pai, começou a inventar bastante coisa, tem os nossos vizinhos ali são prova disso, que a gente tava 24 horas com eles atendendo, começou a inventar, falar coisas que nunca e jamais aconteceu. Ele começou a acusar meu pai, colocou meu pai na justiça, começou a encher de mentira. Enfim, levou nós, assim, a pensar coisas, tipo, a gente fica assim, meu Deus, por que tudo isso? O que tá fazendo? Eu não devo nada disso, por que ele tá de mentira? Meu Deus, a gente sempre procurou o melhor. Enfim, resumindo a história, ele colocou nós na justiça para ser melhor, para não arrumar mais confusão. Nós tivemos que sair da nossa casa. Só que com um termo que a gente assinou, porque a gente gastou, a gente fez a casa, de eles pagar a casa para nós. Então a gente saiu da casa em 2018, em janeiro de 2018. Eu já tinha o meu filho, que eu tive, como eu contei nos vídeos anteriores, eu tive o meu primeiro filho em 2017. O meu filho estava com 5 meses, nós saímos da casa e eles colocaram a venda do terreno, a venda da nossa casa, para poder pagar a nossa parte da casa.
E nós, para não ficarmos na rua, porque daí nós tinha a dívida da casa, né? Porque foi feito um construcard, tinha dívidas, precisava pagar. E o que que a gente fez? Como é que nós ia pagarmos aluguel? O meu pai arrumou um lugarzinho lá que era onde ele deixava as maquinárias dele, né? Porque ele sempre tá lidando. Então, ele arrumou um lugarzinho de 2 cômodos. Só tinha cozinha e um quarto. O banheiro ficava fora de casa. Assim, nós fomos moramos por 2 anos ali para não pagar aluguel, porque não tinha como. Daí nós precisava arrumar um lugar para nós, que apareceu, por Deus, apareceu esse terreno onde nós estamos morando hoje, apareceu para nós pagar. Minha irmã ajudou nós, deu uma entrada desse terreno para nós conseguir pagar parcelado. Então a gente dividiu o terreno onde nós moramos, é 1.000 metros quadrados, a gente dividiu, fez 500 metros para cada um, ela pagou a metade, nós pagamos a metade para nós conseguir esse terreno. E a gente começou a construir. Eu fazia trufa nesse tempo. Nesse tempo aí, quando eu tive o meu filho, eu não estava trabalhando mais. Eu comecei depois fazer trufas para que meu marido vendesse lá no quartel, né, porque ele trabalhava lá. Então eu fazia muita trufa para vender, graças a Deus dava bem as minhas vendas. E os dinheiros da trufa, se eu contar para vocês, a minha casa foi construída, bem dizer, através do dinheiro que eu recebia das trufas. Deu tudo certo, a gente construiu aqui com a ajuda aqui do meu cunhado, da minha irmã, da minha família ali, alguns dos irmãos do meu marido ajudou com mão de obra, porque eles são pedreiro também. Tive ajuda de sobrinhos aí. Sou grata por eles, sou grata a Deus por eles na nossa vida, que nos ajudaram aí com mão de obra para nós fazer o quanto antes a casa, que nós precisávamos muito. Enfim, a gente construiu a casa, hoje estamos morando. A gente morou por 2 anos na casinha onde meu pai deu para nós morar, para nós não precisar pagar aluguel. E agora a gente foi morar nessa casinha aqui que o pai deu para nós morar lá no terreno dele. A gente foi morar dia 8 de janeiro de 2018. A gente saiu de lá, ficamos morando por 2 anos. A gente saiu de lá em 2020. Fechou 2 anos que nós moramos ali com o meu pai. Então, graças a Deus, hoje nós temos a nossa casa aqui. Graças a Deus, tá pago a casa, tá pago o terreno. Começo de fevereiro foi vendida a nossa casa lá. Ficou 3 anos parada, a casa fechada lá. Agora conseguimos vender e pegamos esse dinheiro e construímos a garagem ali que faltava, a garagem, a lavanderia. Foi pagado a dívida lá da caixa. Eu sou grata a Deus. Foi uma luta. Eu só resumi essa história aqui para vocês, senão esse vídeo vai ficar demais comprido. Estarem aí e saberem um pouquinho da minha história, para vocês começarem a seguir a minha aí, saber da minha história, o que nós tudo passemos para chegar aqui. Eu espero que eu tenha esclarecido um pouquinho aqui para vocês. E daqui para frente eu vou contar toda a minha história, o que aconteceu, né? O que vem acontecendo, todas as nossas conquistas, eu vou mostrar aqui para vocês. Vocês vão estar por dentro de tudo. Eu ainda vou fazer vídeos aqui mostrando a minha casa, mostrando o terreno, o que nós estamos fazendo, o nosso projeto, o que ainda nós queremos fazer. Então eu vou mostrar tudo para vocês aí. Eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês curtam aí, né? Eu vou finalizando o meu vídeo aqui, porque senão ele vai ficar demais comprido. A história é grande, eu só dei uma resumida aqui para vocês terem mais ou menos uma noção, entenderem até o ponto em que nós estamos aqui no dia de hoje, para a partir de agora eu mostrar para vocês aí para frente.
Eu agradeço muito por vocês terem ficado aí, essa paciência, ter ficado aqui me escutando. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu peço, por favor, pessoal, não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, isso me ajuda muito. E se você que caiu aqui, ó, de paraquedas aí nesse vídeo, se você não é inscrito ainda, que você tá me assistindo e não é inscrito, então se inscreva aqui no canal da Jaque e deixe o seu like, vai me ajudar muito. E eu peço a Deus que recompense para você em dobro aí, por você me ajudar aqui no canal. E eu vou ficando por aqui. Eu desejo para vocês um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, seja lá o momento que você está vendo esse vídeo. E que Deus te abençoe aí do outro lado. E eu vou ficando por aqui. Eu desejo muito que você tenha gostado. E eu espero te ver aqui no nosso próximo vídeo. Um beijo do coração de todos e até lá! Tchau!